Para a conversa, o Bruno Musa, economista, sócio da Aquavero, também todas as quartas-feiras aqui com a gente. Bem-vindo. Bruno, prazer tê-lo aqui mais uma semana. Inclusive, eu gostaria de ouvi-lo, né? A gente está discutindo aqui, né, essa postura do Gabriel Galípolo, as questões relacionadas à interferência ou não, ou possível interferência. Como que você percebeu, né, essa sabatina? Como que você percebeu a postura do Galípolo? E, claro, né, toda essa discussão a respeito de possível interferência no Banco Central, que o mercado sempre fica um tanto quanto ressabiado. Bom, primeiro, muito bom dia. Prazer estar aqui com vocês essa quarta-feira. Grande Daúde, sempre um prazer também falar contigo. Vamos lá, deixa eu tentar fazer aqui, talvez pela primeira vez eu vá fazer alguma ponderação a mais com relação ao que o Daúde falou, não sei se ele vai acabar concordando comigo ou não. Não vou repetir o que o Daúde falou, porque a parte que ele falou eu concordo, mas quero adicionar um ponto aqui importante que me deixou realmente, digamos, com a luz amarela indo para a vermelha acesa. Ele mencionou sobre economia, dando uma definição que é de John Maynard Keynes, que é um economista que escreveu um livro ali na década, a principal obra dele, que chama Teoria Geral do Emprego, Juro e da Moeda, ali nos anos 30 do século 20. E o Keynes, ele abertamente fala que um país que se endivida na própria moeda, na sua própria moeda, não leva à inflação. E ele deixa de lado uma série de outros fatores, como, por exemplo, se você se endivida na tua própria moeda, mas não tem demanda para aqueles títulos que o governo está colocando no mercado, ele vai levar à inflação. Por quê? Porque ele precisa fechar as contas com os gastos que ele teve, e aí o único caminho dele é imprimir moeda, porque subir imposto também, pela curva de Laffer, chega num limite máximo que a arrecadação cai quando você sobe a alíquota. Então o governo recorre à impressão de dinheiro, uma vez que não há demanda para a dívida dele. A gente viu isso na Argentina nos últimos anos. E o que acontece? Inflação. Portanto, toda a teoria de Keynes, depois que passa aquele primeiro ciclo econômico que leva a economia para cima, afinal de contas você está injetando dinheiro na economia como um todo, o que está acontecendo no Brasil agora, a gente já debugou o PIB, o crescimento do PIB aqui, o resultado é sempre inflação. Basta olhar a história, olhemos a história, só que o problema é que sempre se recorre ao mesmo que levou ao problema, a gente nunca vai na causa dele, a gente atua na consequência. E quando o Galípolo cita Keynes, ele deixa para mim aberto que ele vai continuar acreditando nessa teoria, porque ele é um economista keynesiano que prega que o Estado tem que ser o indutor da economia, que o Estado tem que determinar as taxas de juros, tem que determinar a quantidade de dinheiro. E aí, para finalizar, algo que me deixou mais, digamos, com a luz quase vermelha e não mais amarela, depois da citação do Keynes, foi justamente um ponto em que ele fala que não pode deixar de lado, não podemos deixar de lado as ideias do governo democraticamente eleito. Isso ele falando no Banco Central. Pera lá, se o Banco Central é independente e se o Banco Central é autônomo, você não tem que levar em consideração a vontade do presidente. Senão você está sendo um órgão político e não um órgão técnico, como o Banco Central deve ter. Então, para mim, ali nas entrelinhas, depois daquele discurso que ele me pareceu muito político, sorria para um, sorria para outro, ele deixou nas entrelinhas mensagens importantes. E repito, não importa se é o Lula ou se é um governo de centro ou se é um governo de direita. Para o Banco Central independente, a vontade do executivo não deve ser levada em consideração. Caso contrário, você deixa de ser técnico e passa a ser um órgão político. Daúde, gostaria de ouvir a contribuição também, réplicas sobre o comentário do Bruno. Eu concordo plenamente com o Bruno, né? Na época em que Keynes firmou essa teoria, nós não tínhamos um mercado globalizado como nós temos hoje, né? A economia, a teoria econômica, ela não muda, né? Você não muda a relação oferta e demanda. O que você muda é exatamente o que pode levar a oferta e o que pode levar a demanda diante da tecnologia e da globalização. O Brasil hoje, o endividamento em moeda local, eu vou só acrescentar mais alguma coisa que o Bruno falou. Investimento direto do estrangeiro. Você acha que esse dinheiro que entra, investimento direto do estrangeiro nas empresas, não é um dinheiro carimbado, é um dinheiro que ele entra como investimento direto e vai para o mercado financeiro.
é o que realmente financia também a dívida do governo, né? Então, ele pode não, nesse momento, o Galípolo, ele está ali dando justificativas, tentando mostrar, mas eu tenho uma apreensão muito grande também como o Bruno. Eu não sei se tanto que eu disse que só o tempo dirá, né? Até agora, ele agiu muito bem e agora não entendo que ele vá ter essa teoria vai funcionar na prática diante de um cenário que a gente vive no Brasil hoje bastante preocupante. Enfim, nós temos que esperar para ver. Não é isso, Bruno? Não temos outro caminho, né, Daúde? É esperar e ver e torcer, porque senão a gente sabe que o caminho é a inflação. Bruno, eu tenho lido bastante coisa, né? Principalmente sobre esse aspecto que você falou, sobre o Galípolo falar do poder democraticamente eleito. Isso não teria relação, pelo menos no contexto do mandato do Banco Central, de perseguir a meta inflacionária com a composição do Conselho Monetário Nacional, que tem 2 integrantes do governo, planejamento e economia, e fazenda efetivamente, e apenas um ali do Banco Central. Então, no frigir dos ovos, é o poder democraticamente eleito que estabelece a meta de inflação. Sem dúvida. E vamos lá, eu vim refletindo um pouco sobre isso, porque eu, assim como o Daúde e vocês, a gente já falou aqui amplamente sobre a importância e a necessidade de ter uma reforma política no Brasil de verdade, reforma administrativa, reforma política, uma atualização do que é o mundo em 2024. Mas adaptando a tua pergunta, Felipe, vamos lá. A gente tem o presidente do Banco Central indicado pelo Executivo. Nós temos o Senado sabatinando o presidente do Banco Central. Não é demérito que eu vou falar, porque cada um tem a sua área. Quantos senadores ali a fundo conhecem verdadeiramente o funcionamento de política monetária? Quantos realmente são economistas, estudam política monetária, entendem do tema, se debruçam sobre o tema, para saber como é o processo histórico de geração de inflação, como significa a intervenção estatal no controle da taxa de juros e da própria moeda, do próprio controle ou estabilidade da moeda, que é a função principal, por definição, do Banco Central aqui no Brasil. Quantos senadores realmente conhecem a fundo a teoria? Se você não conhece a fundo algo, como é que eu posso sabatinar e avalizar a entrada de alguém se não é meu campo de estudo? Então eu acho que essas condições políticas, elas estão disfuncionais no Brasil. E aí, em paralelo, nós temos o que você falou. Ele é indicado pelo Executivo e o Executivo, se não me engano, o Lula já indicou 4 diretores e ainda tem mais 2 para serem indicados. São 6, além do presidente. Então, é claro que, por mais que o órgão seja técnico, e vamos lembrar também que o Lewandowski, que agora é ministro da Justiça, na sua última decisão monocrática, ele acabou derrubando a lei das estatais, que permite que o governo também coloque pessoas sem qualificação técnica e em cargos políticos nas empresas públicas. Então você percebe uma intromissão do Executivo em absolutamente tudo. A autonomia ela pode estar lá na lei, na Constituição, mas quando você coloca o seu amigo lá, você sabe que você perde essa autonomia técnica. Então, no Brasil, é mais uma disfunção que nós pagamos as contas. Ô, Daúde, gostaria de ouvir sua opinião, seu comentário também a esse respeito, né? Afinal, o Executivo vai povoando, né, vários cargos e, claro, é de determinação, né? É da regra do jogo, mas da necessidade também de talvez ter alguns freios e contrapesos. Essa é uma situação muito delicada, né? Quando o Executivo ele tem a ascendência do poder e em cima de que ele indica, né, o presidente do Banco Central, você realmente... Eu sou muito pragmático, eu quero ver o comportamento e o comportamento da diretoria do Banco Central, o que eles vão fazer. E eles sabem, né, que hoje o Banco Central ele tem que ter credibilidade, ele tem que ter seriedade. O Bruno também conhece, né, os funcionários do Banco Central são pessoas altamente especializadas, pessoas sérias, pessoas competentes, que conhecem todos os meandres, né, hoje que a nossa economia tem. Então, portanto, uma diretoria... Porque como funciona, Felipe, a reunião do Banco Central?
existe lá um modelo econométrico que os técnicos do Banco Central apresentam um dia antes para os diretores. Falam, olha, essas são as variáveis, isso não preocupa, tal. Então, com base nessa análise técnica, o Banco Central decide. E essa análise técnica, economistas como o Bruno conhece, é o que ele está dizendo aí, olha, isso não está bom, tá bom. Então, o Banco Central, a decisão do colegiado, ela não pode ser, né, tipo Dilma, que aconteceu lá no governo da Dilma, porque aí nós estamos pagando a conta até hoje. Ele vai cometer um erro muito grande. Então, portanto, eu gostaria de entender essa diretoria, né, do Banco Central, que compõe boa parte do Copom, né, do Comitê de Política Monetária, para saber qual vai ser o seu comportamento. Agora, quanto aos políticos, olha, político não está ali para resolver o problema do Brasil. Ele está ali para resolver o problema partidário e o problema deles, né? Aí, o que a gente vê hoje estão ovacionando. Não, porque o partido tal fez tantas prefeituras. Aí você vai olhar as prefeituras que teve um número de reeleição muito grande, foram os municípios que mais receberam emenda PIX. Né? Aí você fala, pô, mas está aí o problema, está aí a briga do Congresso por emenda PIX. Né? Por quê? Porque eles vão determinar. Agora, você acha que o eleitor, né, hoje, o Brasil tem 90 milhões de pessoas, de brasileiros na rede de proteção social. Então, eleição para prefeito é uma eleição local, você não tem, né, uma polarização de pessoas. Como nós não temos, eu vou mais além do que o Bruno falou. Quem é no Congresso Nacional que tem capacidade técnica? Eles são muito bons, né, no TikTok, no WhatsApp, né, no Twitter, ali eles são bons, né? Isso aí é com eles mesmo, né? Agora, nós não temos pessoas, senadores ou deputados intelectuais que são capazes de entender isso. Você não precisa entender de economia, mas você precisa saber a lógica, como funciona, e você tem que ter um limite. Agora, para eles interessa o quê? Emenda PIX. É o governo varão. Então tá bom, você vai ter emenda PIX e eu vou enfiar o pé na jaca. Aí não há Banco Central que aguente, né? Não há, aí acabou. Então, essa é a composição. Se nós não tivermos realmente uma reforma política, onde os parlamentares tenham compromisso, né? Hoje você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, o presidente, ele é eleito, ele tem lá um compromisso. Se ele fugir daquilo, o eleitor pode ir lá e questionar. Agora aqui, ó, quais foram as promessas dos políticos? N promessas. O que eles cumpriram? Nada. Então, é difícil também para o Banco Central, hoje, conviver num ambiente contaminado e tóxico que é a política e o executivo. Então, o Banco Central, para manter a sua credibilidade, eu espero que o Galípolo se vale pela questão técnica do Banco Central, porque o Banco Central tem capacidade técnica de dizer o caminho é por aqui, né? E o presidente, se ele for forçar a barra, ele vai para o brejo como a Dilma fez. Porque a Dilma sofreu impeachment, que é político, exatamente em função da economia. E o presidente, ele não está mais nos seus 2 primeiros mandatos. Hoje a realidade é outra. Então, o cuidado é esse. E espero que o Galípolo, politicamente, ele tenha condições de navegar nesse mar que não acredito que o presidente não vai dizer para ele baixa essa taxa de juros, que eu preciso se reeleger. Vai dizer. Agora, ele tem que ter argumento para não fazer isso. Perfeito, Miguel Daoud. Obrigado por estar sempre aqui com a gente. Mais uma semana. Uma ótima quarta-feira para você. Até a próxima. Até a próxima, Felipe. Um abraço a você, um abraço ao Bruno e até mais.